Fala galera, tudo bem? Olha só, nas últimas aulas a gente vem falando um pouco sobre o mundo contemporâneo, né? Sobre o mundo que a gente vive, todas as influências dos movimentos políticos, geopolíticos mundiais nos últimos anos, tá? Falamos sobre então bipolaridade, falamos sobre o momento da Guerra Fria, tá? Eu disse numa das aulas para vocês que a gente hoje vive um momento de multipolaridade, principalmente do ponto de vista econômico, quando a gente analisa as questões econômicas como principais questões para a gente lidar com a chamada geopolítica hoje no mundo, a gente vai estar falando sobre questões econômicas, sobretudo após o fim da Guerra Fria, né, que é aquele período em que ficou marcado pelas duas forças militares mais importantes, que eram forças também econômicas, mas o que ficava mais evidente era a rivalidade militar entre essas duas potências. Mas a partir do fim da Guerra Fria, a gente vai ter uma multipolaridade em função de ter vários países que se recuperaram economicamente ao longo do século XX e que estão ameaçando o posto de principal economia do mundo dos Estados Unidos, né? Na década de 90 a gente teve o Japão, por exemplo, hoje em dia a gente tem a China tentando tomar esse posto aí de principal economia do mundo, tá? Então todo esse contexto durante a Guerra Fria, durante o pós-Guerra Fria, vai gerar também vários conflitos e vários conflitos armados no mundo, tá? Obviamente que os conflitos armados, gente, eles têm inúmeras formas de início. Eles têm, na verdade, uma infinita forma de como começou alguns conflitos, tá? Eles têm causas, consequências diferentes nos diversos lugares do mundo, tá? Em grande parte deles tem esse pano de fundo também do período da Guerra Fria, né, em que os Estados Unidos ou a União Soviética ou os dois países influenciavam grupos militares dentro de determinadas nações, como por exemplo na África subsaariana, ou no Oriente Médio, ou na Ásia, enfim, tá? Em alguns desses países, a União Soviética e os Estados Unidos influenciavam grupos e grupos armados dentro desse território, que acabou eclodindo em conflitos que até hoje geram consequências. A gente teve outros tipos de conflitos também que foi gerado, por exemplo, no leste europeu após a queda da União Soviética e os movimentos separatistas, os movimentos étnicos dentro de diversos países, como ocorreu na Iugoslávia, por exemplo, ou outros conflitos internos, como a gente pode avaliar, por exemplo, na Espanha, em relação aos bascos, aos catalães, a gente tem diversas formas de conflito, inclusive aqui na América, né? Que é um continente que tem um número de conflitos menor, mas a gente tem aí também o conflito entre as Farc na Colômbia, a gente tem hoje um problema político dentro da Venezuela, a gente já teve nas décadas passadas, sobretudo na segunda metade do século XX, o problemas nas ditaduras nos países da América do Sul, enfim, tá? Conflitos armados eles têm de monte aqui no mundo e a gente tem diversas causas desses conflitos, né? Foram inúmeras as causas, são inúmeras as causas dos conflitos, tá? Então, a partir de agora, a gente vai tentar entender, vai começar a entender essa ideia dos conflitos armados no mundo, tá? A ideia aqui que a gente saiba a diferença, por exemplo, entre o que é guerrilha, o que é o terrorismo, tá? O que seria um terrorismo de um grupo armado ou um terrorismo de Estado, tá? Que acontece também. A gente vai tentar entender esses principais conflitos que aconteceram nas últimas décadas e que estão ainda até hoje ou que trazem consequências até hoje para os diversos países, tá? Desses diversos conflitos aqui. Então a ideia de entender esses conflitos é isso, tá bom? Vamos lá tentar começar a decifrar esses enigmas aí dos diversos conflitos, ok? Bom,
É importante dizer que essa guerra é um fenômeno complexo, né? Como eu já falei ainda há pouco, há várias causas, né? Ela abrange inúmeros fatores, portanto, tá? Ela vai eclodir por diversos motivos, diversos variados motivos. Tem questões específicas de um determinado local, tem questões religiosas envolvidas, tem questões étnicas envolvidas, tem questões econômicas envolvidas aí também nessas causas, nesses motivos desses diferentes conflitos, tá? E isso pode ocasionar, esses conflitos armados podem serem ocasionados por uma questão interna ou também a gente vai ter uma guerra entre países, tá? Um conflito entre mais países, dois ou mais países que são considerados estados beligerantes, ou seja, estados que que usam da força militar para atingir alguns dos objetivos, tá? Então eles acabam utilizando essas forças beligerantes para ocupar, para fazer uma ocupação estrangeira, e os grupos guerrilheiros também podem usar métodos aí que a gente considera métodos terroristas dentro dessas questões, tá? Então várias são as formas desses conflitos armados no mundo, tá? Uma outra questão importante é que esses conflitos também sempre existiram na história, né? A história da humanidade ela está desde os primórdios aí ela ocorre conflitos em relação, por exemplo, a território, né? Conflitos de território. A gente tem aí tribos que, com o passar do tempo, se formaram enquanto estados que estavam dividindo, estavam brigando, por territórios, né, utilizando das suas diferentes armas, em diferentes tempos. Então, os conflitos armados eles já acontecem há muito tempo, desde quando a gente tem uma organização de sociedade e uma briga por território, uma territorialização de um determinado espaço. Tá? Óbvio que hoje a gente tem outros fatores, mas a questão territorial ela sempre foi muito crucial para os conflitos dentro da nossa história. Tá? Existem também as chamadas guerras civis, tá? Que são enfrentamentos bélicos entre grupos rivais dentro de um mesmo país. Tá? Como, por exemplo, a gente tem o exemplo de países na África subsaariana e na Síria, por exemplo, hoje que é muito evidente, que está todo dia nos noticiários. Tá? O que está acontecendo na Síria, que aconteceu na Síria que a partir de conflitos internos entre várias etnias, ela acabou eclodindo numa guerra civil muito grande e abriu espaço, inclusive, para grupos terroristas, como por exemplo o Estado Islâmico. Então a Síria está desde 2011 aí dentro de um conflito interno muito grande. Tá? Quando a gente tem, portanto, um conflito interno entre grupos dentro de um mesmo país, dentro do mesmo estado, a gente está chamando isso de guerra civil. Tá? Hoje é muito comum as guerras civis porque a maior parte dos territórios estão organizados em estados. Tá? Óbvio que no passado a gente não tinha estados que adentravam sobre outros territórios. Hoje os conflitos eles estão também muito grandes dentro de um determinado estado, de um determinado espaço, né? Como por exemplo a Síria. E dentro da Síria, que é um estado, a gente tem ali várias etnias, várias nações étnicas dentro de um mesmo território. Isso a gente vai falar, por exemplo, também em muitos conflitos na África, como por exemplo na Ruanda, com a rivalidade entre os Hutus e os Tutsis. A gente vai ter guerras civis, por exemplo, na Irlanda, para a ocupação do território entre católicos e protestantes, por exemplo, a gente teve na segunda metade do século XX. Tá? Então a gente vai ter aí diferentes motivos também, mas todos eles vão ser caracterizados, esses conflitos, como guerras civis, porque eles estão acontecendo dentro de um mesmo território, dentro de um mesmo espaço. Beleza? Não esqueçamos disso. É, um, 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 um esse período, eu falei um pouco na introdução, o período, logo que a Guerra Fria termina, tá? A gente teve um aumento muito grande dos conflitos armados no mundo. Tá? Só na década de 90 a gente teve, por exemplo, 50 em 1990, 50 grandes conflitos dentro da década de 90. Tá? A ponto de que em 93 o secretário da OTAN, o secretário da OTAN nesse período de 93, ele vai dizer o seguinte, ele vai afirmar o seguinte, olha a frase dele: desde a dissolução do comunismo soviético, nós nos encontramos diante de um paradoxo.
tá? Há um recuo da ameaça, mas também um recuo da paz, né? O que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo que houve um recuo da ameaça, da chamada ameaça soviética, da ameaça da guerra Fria se tornar uma guerra de fato, né, entre Estados Unidos e União Soviética, e essa tensão dentro do mundo da Guerra Fria era muito grande, porque ambos tinham grande poderio bélico, armamentos nucleares, né? Mas ao mesmo tempo, após esse recuo então do comunismo soviético, após da dissolução da União Soviética, por exemplo, não houve paz em muitos lugares, e aí eclodiram vários conflitos menores internos dentro de diversos países, tá? Isso vai aumentar, por exemplo, aquele mecanismo que a gente falou do Conselho de Segurança da ONU, uma ação um pouco maior desses países do Conselho de Segurança da ONU, uma ação um pouco mais incisiva da ONU em alguns conflitos, tá? Mas verifica aí que houve um grande aumento, tá? Após a Guerra Fria, houve um aumento desses conflitos, tá? Então, a partir daí, então, esses conflitos bélicos deixaram de se inserir na chamada lógica bipolar da Guerra Fria e vão ter várias motivações, inclusive motivações internas, como eu falei ainda há pouco. Tá? Com o passar do tempo, houve uma redução no número de guerras, tá? Após ali aquele boom dos conflitos na década de 90, quando a gente inicia o século XXI, a gente vai ter uma diminuição, tá? Dessas guerras, mas uma coisa é importante, tá? Esses conflitos, a maioria delas vai acontecer em países pobres, sobretudo da África e da Ásia. Tá? E aí a gente vai ter um aumento desses conflitos internos em função dessa questão econômica dos países mais pobres da África. Isso vai agravar muito os problemas desses dois continentes, sobretudo da África. Mas em algumas regiões da Ásia a gente vai ter também conflitos que vai agravar as questões econômicas, sociais dentro desses lugares. Tá? Então, esses conflitos que acontecem hoje, sobretudo, eles estão agravando essas questões sociais, econômicas dentro dos países, porque eles estão acontecendo geralmente em lugares mais pobres, tá? Que têm um poder econômico menor, tá? Para recuperação, inclusive. Então, esses conflitos acontecendo dentro dessas áreas mais pobres do planeta vai efetivar, vai referendar essa questão da pobreza mais ainda. Tá? Então, enquanto se gasta muito dinheiro com armamentos dentro do seu país ou com outros países, vai diminuir as verbas para determinadas ações sociais, vai diminuir para a área social, como educação, como saúde, como saneamento básico, que é a área essencial para a recuperação social desses lugares. Tá? E esses conflitos vão agravar essas questões, ok? Então vamos ver aqui, ó, como é que tá esses conflitos armados por região no mundo, tá? Esse aqui é um dado de julho de 2015 que mostra esses conflitos armados de acordo com a região. Vamos verificar aqui, ó, que na Ásia encontrava em 2015 19 conflitos armados lá na Ásia. Tá? No Oriente Médio a gente tinha 7 em andamentos em 2015, no sul da Ásia 7 e no leste da Ásia Pacífico. Então esses 19 conflitos aqui a gente pode dividir inclusive nessas áreas. Óbvio que na Ásia a gente vai ter mais conflitos, sobretudo aqui no Oriente Médio e no sul da Ásia, e no leste da Ásia e no Pacífico a gente vai ter um número de 5 conflitos aqui. Tá? Então, o conjunto da Ásia, do Oriente Médio e Sul, ele é a região que tem mais conflitos. Tá? Mas a África não fica atrás. A gente tinha 16 conflitos lá em julho de 2015. 13 desses conflitos aconteciam na chamada África subsaariana, na África abaixo do Saara, que é grande parte da África abaixo do Saara, tá? E só 3 na África do Norte. Veja só, o norte da África, né, melhor dizendo, ele é uma região um pouco mais desenvolvida, que tem uma questão econômica muito mais estabilizada, sobretudo
pelo petróleo, pelas algumas atividades econômicas que tem no norte da África, acima do Saara, portanto, tá? Enquanto que a África subsaariana, abaixo do Saara, ela é uma África muito mais empobrecida. Muitos desses países da África subsaariana, eles ficaram independentes das suas colônias europeias durante o século XX, bem após a Segunda Guerra Mundial, tá? E esses países eles ficaram pobres e internamente, esses países começaram a ter vários conflitos internos, a chamada guerra civil que eu falei ainda há pouco, tá? Então, por isso que a maior parte desses conflitos estão nessa região chamada África subsaariana, tá? 3 no norte da África apenas, tá? Na América Latina, a gente tinha, em 2015, aí, 3, tá? Conflitos da América Latina. Tá? A gente tem a América Central também vivendo algumas turbulências políticas em alguns países, a América do Sul, sobretudo na Colômbia, a gente tem a Venezuela também com conflito interno, tá? Mas a Colômbia ela tinha um principal problema nas últimas décadas em função do conflito entre o Estado colombiano e as Farc, as Forças Revolucionárias da Colômbia. Então tem um destaque para cá. E olha só, 3 desses conflitos estavam existindo na chamada Europa Oriental, na Europa que estava sob domínio da União Soviética. Então, após a dissolução da União Soviética, a gente vai ter também alguns conflitos internos, sobretudo para a independência de alguns povos, né, de algumas etnias que estão em determinados locais. Tá? Então, vejam aí como é que está espalhado esses conflitos no mundo. Tá? Vejam que a Europa Ocidental ela não entra aqui, já que em 2015 a gente não vai ter nenhum conflito na Europa Ocidental e nem na América do Norte a gente está sendo, e nem na Oceania a gente tem aqui um conflito armado, beleza? Mas vejam aí que ó, as áreas da Ásia, principalmente do Oriente Médio e da África subsaariana, a gente vai ter muitos conflitos ainda acontecendo e isso vai ratificar, vai efetivar mais ainda as questões de pobreza dessa região, beleza? Vamos dar uma olhada aqui no mapa. Como é que está distribuído então esses conflitos no mundo hoje. Ó, a gente tem aqui vários conflitos armados, tá? Que aconteceram ao longo do século XX, no século XXI que aconteceram. Vejam que se a gente analisar esse mapa, que eu vou pegar aqui o meu laser, ó, a gente tem vários conflitos acontecendo, sobretudo aqui na África, mas também na Ásia, no Oriente Médio, sobretudo no sul da Ásia, a gente vai ter também alguns conflitos. Aqui no leste europeu, na parte oriental da Europa, tá? Principalmente esses conflitos vão ocorrer aqui nesse lugar, nesse determinado conflito. Tá? E na América a gente vai ter poucos. A gente vai ter um aqui no México em 2006, um conflito interno também. A gente vai ter na Colômbia, a partir de 1964, vai ter no Peru também em 1980, tá? Esses conflitos armados que ocorreram em determinados momentos. Mas vejam só que aqui na África se concentra muito dos conflitos do mundo, tá? Sobretudo aqui nessa África subsaariana, abaixo aqui do Saara, e no Oriente Médio a gente vai ter também os grandes conflitos. Na África, sobretudo, guerras civis de etnias dentro dos territórios que vão ter conflitos internos em função da busca pelo poder, isso aqui não é uma busca por território. Aqui no Oriente Médio a gente vai ter outros fatores também, mas muitos desses fatores estão em função dos territórios, das etnias que estão aqui, com determinadas religiosos, né, determinados conflitos étnicos, religiosos também vão acontecer aqui de território. Vamos lembrar que o Oriente Médio também ele é visto muito mais de forma muito mais efetiva do que da África, porque no Oriente Médio a gente tem uma região do mundo que tem uma quantidade muito grande de petróleo, de grandes reservas de petróleo. Tá? Se a gente for analisar no mundo todo, a região que tem mais
reservas de petróleo ainda e são os maiores produtores de petróleo exatamente essa região aqui do Oriente Médio, tá? Tem petróleo, obviamente, espalhado em vários outros espaços do globo, muitos são grandes produtores, mas as maiores reservas em termos de região está aqui, tá? A maior reserva em termos de país está aqui na Venezuela, aqui na América do Sul, mas em relação aos países, né, em relação, desculpa, a uma região do mundo, aqui essa região tem ainda muito petróleo, que é o combustível mais utilizado no mundo, tanto para a produção de energia elétrica, como para o consumo dos automóveis, quanto para as indústrias que ainda usam o petróleo como principal fonte de energia, ainda é a principal fonte de energia, e essa região é a que detém essa maior fonte de energia, e isso causa também um conflito também de ordem econômica. Já se não bastasse os conflitos étnicos, os conflitos religiosos, a gente vai ter aqui também no Oriente Médio vários conflitos econômicos, tá? Aqui na Ásia a gente vai ter também, principalmente de territórios, a gente tem aqui no território chinês, a gente também tem aqui na Índia o conflito entre Índia e Paquistão há muito tempo. Esse conflito entre Índia e Paquistão ele é bastante delicado, porque ambos também detêm a tecnologia nuclear para a produção de armas nucleares, tá? Ele é muito delicado nessa região aqui do Sudeste Asiático, tá? Então a gente vai ter conflitos internos também aqui na Ásia, sobretudo sobretudo em relação a territórios. A gente tem aqui a questão das Filipinas, na Tailândia. A gente tem aqui a Coreia do Norte também, principalmente com as suas grandes diferenças em relação à Coreia do Sul e ao mundo ocidental. Isso é bastante falado no mundo todo também. Beleza? Então, aqui a gente deu uma olhada onde estão concentrados a grande parte desses conflitos armados no mundo. Beleza? Ok? Então, a gente viu conceitos gerais aqui, a gente viu que esses conflitos eles têm inúmeros fatores, inúmeras causas, vão ter inúmeras consequências, tá? Mas houve um aumento, sobretudo a partir do fim da Guerra Fria, a gente vai ter um aumento desses conflitos, tá? Então, essa paz solucionada após a Guerra Fria não é bem assim, porque a gente vai ter questões pontuais de determinados territórios que vão efetivar esse aumento generalizado de conflitos no mundo. Beleza? Vamos continuar falando sobre isso nas próximas aulas.